Velho, eu falei ontem e você achou que tava ruim? Agora piorou. Ontem era 9.9, surgiu uma outra 10. É a primeira vez na história desse canal que eu vou falar de um CVSS 10.0. Isso aqui, velho, dá uma cadeia. Cara, cuidado com isso aqui. Aí virou, ó, N, ó, virou Nightmare. Pesadelo. Meu, essa aqui, a que eu falei ontem, é de 2025, finalzinho, né? Essa é desse ano, começou quente. E o que tem de automação aqui, o que tem de vibe coder, colocando toda a sua vida, um monte de chave de API aqui autenticado em VPS. Velho, Mano, eu tava subindo a live e eu vi essa notícia, velho, que eu tenho aqui uns feeds, né? Eu recebo alerta. Por isso que eu sou maluco. Se vocês consumissem as coisas que vêm pra mim, vocês iam ficar tudo doido mesmo. Cansei de ficar esperando o mundo mudar. A gente faz a mudança, nem que seja nesse nosso microcosmo, nem que seja na nossa bolha, né não? Que loucura, N8N! É código aberto, é comunidade. Vou te falar, velho, fazia tempo que eu não vinha 10, ó. Ontem tinha como atualizar, fazer paliativo, vamos ver junto aqui. Cara, olha o jornalzinho da quebrada, não tem lugar nenhum. Nessa velocidade, tô trabalhando. Dá moral, compartilha aí. Pesquisadores de segurança cibernética divulgaram detalhes de mais uma falha de segurança de gravidade máxima. Cara, isso é muito sério. Uma plataforma popular de automação de fluxo de trabalho e curração agora, né? Que permite o invasor, ó, remoto não autenticado obtenha controle total sobre instâncias vulneráveis. Ela recebeu o codinome, ó, de Nightmare, Night 8, né? Agora eu vou meter o troglodita, que eu também sei falar inglês. Deixa eu defecar pela boca. Você está defecando pela boca! Aqui é zoeirinha, ó. A galera brinca, né, com SK8, que fica Skate, o 8, né? Seria N8. Quando você falar tudo junto, fica Nightmare, que é pesadelo. É um pesadelo mesmo isso aqui, cara. O pesquisador de segurança, tinha que ser a Dor, né? Foi reconhecido por descobrir e relatar em 9 de novembro. Uma vulnerabilidade no N8N permite que o invasor acesse arquivos no servidor subjacente por meio de execução de determinados fluxos de trabalhos baseados em formulários. Ontem era com a Sandbox, né? Aí hoje teve novidades. Um fluxo de trabalho vulnerável pode conceder acesso ao invasor remoto não autenticado. Isso pode resultar na exposição de informações confidenciais armazenadas no sistema e pode possibilitar maiores comprometimentos dependendo da configuração de implantação e do uso do fluxo de trabalho. Mano, que loucura isso aqui, velho. É só evoluindo. Achou a primeira, abriu a porta pro caos. Ó, controle inadequado de recursos de código gerenciado dinamicamente que poderia permitir que invasores autenticados obtivessem execução remota de código. Então, você tinha essas atualizações, ó. Aí depois, essa aqui, né, vulnerabilidade de bypass da Sandbox, foi essa que eu falei ontem, tá? Da Sandbox. Mas você já tem, ó, Sandbox, tem essa aqui, ó, versão 2, a democracia, ó, 1.2, e agora aqui, ó, CVE 2026, ó, vulnerabilidade de upload irrestrito de arquivo, perigoso, poderia permitir que um atacante autenticado executasse código não confiável, né? Mais uma aqui, né? Ó, 1.121.3. Atualiza o bagulho. Então você tem aqui de 2025, tem de 2026, dezembro e janeiro tá ficando ruim pros caras, hein? 3 aqui. Achou que tava bom? É o que eu falo, quando você abre a porta, porque aí você vai entendendo a arquitetura e processo como você explorar. Aí você corrige uma, a outra, corrige uma, a outra, vai, entendeu? Agora é barata voa. Tá na mão dos bandidinhos. E vou te falar, essas aqui, será que todo mundo atualizou? E aí quando o cara pensa, se matou pra atualizar isso aqui, aí vem essa agora, ó. No entanto, ao contrário das falhas anteriores, essa não precisa nem autenticação, é pior do que todas as outras, é isso que eu não entendo. O cara viu essas merda aqui, era pra ele ligar o radar, tá ligado? Vamos fazer um pente fino, às vezes não dá, né? E aí, essa aqui não quer nem... não precisa nem de credencial e se aproveita de uma falha de confusão, ó, de content type, para extrair segredos confidenciais, forjar acesso de administrador e até mesmo executar comandos arbitrários. Cara, vou te falar um negócio. Essas análises aqui não pode passar. A empresa grande se toma um negócio desse... Ah, é comunidade, é código aberto. Isso aqui é muito sério. Content type não pode ter vacilo. Cadê o pentest? Cadê o bug bounty? Ah, não, comunidade. Então coloca seu negócio lá. Eu sei qual negócio você tá colocando lá. É o seu bumbum. A vulnerabilidade afeta todas as versões anteriores a 1.65. Ela foi corrigida na versão 1.121, em 18 de novembro. Os caras estavam tudo na maciota. E a galera, por isso que eu digo, atualizou? Não, mas isso tá de boa. Mano, atualiza. Vale ressaltar que as versões mais recentes
são 1, tal. Mantém, e mesmo a sua versão mais atual, ela pode estar vulnerável. Por exemplo, essa aqui, ó, quando saiu a 121, até ela ser atualizada, ela era mais atual, segura. Não significa que essa aqui, ó, a 224, não tem uma outra daqui a um mês. Então tem que ficar vigilante. O código é aberto, mas você não consegue analisar. Não é porque ela é mais atual, ela é a mais segura. Pelo menos a mais atual, em teoria, corrigiu tudo que já foi mapeado. O tempo tá passando, essa é a pior de todas. Porque não tem nem autenticação. E a galera vai deixando pra depois, não dá trabalho, eu não posso parar o ambiente. Eu vou começar fazendo minha produção aqui num ambiente, depois eu atualizo. Aí depois não dá mais. De acordo com os detalhes técnicos compartilhados pela Sierra, com o The Hacker News, o cerne do problema reside no mecanismo de webhook e manipulação de arquivos do N8N. Os webhooks cruciais para receber dados de aplicativos e serviços quando determinados eventos ocorrem são acionados após a análise da requisição recebida por meio de uma função chamada Parse Request Body. Não deixa todo o seu negócio, não importa a versão, não importa a solução, numa caixinha exposta para a internet ou achando que ele está impenetrável. Não importa, compartimentaliza, segmenta, tenta misturar o mínimo possível dos ambientes. A economia de recurso, então tá bom. Especificamente, essa função foi projetada para ler o cabeçalho Content Type, que é o tipo de conteúdo, né, na solicitação, e invocar outra função para analisar o corpo. Por isso que é o body ali que eles estavam falando, qual que é o conteúdo aqui? Qual que é o tipo de conteúdo? Aí ele vê e aí ele começa, né, porque é consumo, é análise, você tem que ter balanceamento, melhoria de recursos. Você vai lá, para esse tipo de conteúdo eu vou ler o corpo aqui, que é o resto da requisição. Porque não faz sentido, se pelo tipo de conteúdo não faz sentido para aquela operação, ele nem vai tentar ver o corpo. Tô explicando de maneira simples, tá? Você imagina que você é um operador que você cuida de pizza de tomate. Aí chega uma pizza, na caixa tá escrito cebola, você nem vai abrir a caixa. Cebola é com o cara do lado. Tecnologia é isso. Só que para cada argumento, parâmetro, fase de um processo, você pode ter uma quebra ou uma exploração. Essa função, Parse Form Data, que você está querendo ajustar os dados do formulário, também conhecida como analisador de upload de arquivos, se o cabeçalho for Multipart Form Data, que vai indicar o tipo de formulário, ele vai usar o Parse Body, também conhecido como analisador de corpo. É o que eu acabei de falar da pizza aqui, com cebola na caixa e o tomate. Você só cuida de tomate. Então o que ele vai fazer? Para não perder, eu tô recebendo aqui esse monte de requisição. Eu vou avaliar a caixa. Se tem multiform data, então eu vou analisar o que tem dentro. Para ver se a pizza de tomate está temperada, se está no padrão, se a borda não foi queimada, lá ele, entendeu? É linha de produção. Você tem aqui, invocando, ele tá trazendo a vulnerabilidade à tona, tá? Então você tem a requisição original, tá? Se tiver pequeno eu não consigo dar mais um que isso, tá? Então você tem aqui, o formulário, na requisição você tem, chegando, Content Type, tá em azulzinho aqui 2 pontos, o multipart que ele precisa. E aqui, o body, Aí o que o cara fez? O Rakuzinho, ele modificou a requisição e ele colocou aqui, application JSON, o caminho etc PSWD, quem conhece Linux, onde ficam os usuários. E aí o Feroname, PDF, TestPass, a data aqui, o cara é c******, né? Na verdade, o hacker não deve ter feito isso. É o cara que falou, se o valor daqui dos dados não é importante, Execution também não é importante. Eles estão cagando por isso aqui, O importante era isso, Tem as variáveis globais de um sistema, tá? É técnica, você vai falar de injection, cross-site scripting, você tá injetando comandos aqui, Você tem as variáveis globais, vou diminuir um pouquinho aqui, o etc PSWD, e aí aqui, product spec PDF e o test plane. É o que ele colocou. Em teoria, aqui seria o dado legal, você tem isso aqui, o valor, o PDF, tá tudo aqui. Aqui foi modificado. O analisador de upload de arquivos, por sua vez, ele usa a função parse associada ao formidable. Formidável, né? Mas é o módulo do Node.js. Esses módulos, ele vai analisar o formulário, eram os dados que estavam vindo ali. Ele vai armazenar o resultado decodificado em uma variável global chamada, rec.bodyfiles, que é os arquivos ali da requisição do corpo ali. Esses dados preenchidos são processados pelo webhook, que só é executado quando o cabeçalho é definido como multipart. Lembra que ele está tentando pegar dado do DTC PSWD, né?
Em contraste, o analisador do corpo regular processa o corpo da solicitação recebida e armazena os dados extraídos em uma variável diferente, conhecida como rec.body. Essa vulnerabilidade ocorre quando a função de manipulação de arquivos é executada sem antes verificar o tipo de conteúdo, permitindo potencialmente que o atacante sobrescreva o valor e aí já era, tio. Aí ficou perdido. Entrei na instância. Vai conseguir o acesso. A Sierra aqui afirmou ter encontrado esse fluxo vulnerável na função que lida com o envio de formulários, que invoca a função de manipulação de arquivos para atuar sobre o valor. Abre aspas, eis a questão. Com essa função é chamada sem verificar se o tipo de conteúdo é ou não. Controlamos todo o objeto e, disse o analista lá, isso significa que controlamos o parâmetro file path. Então, em vez de copiar um arquivo enviado, podemos copiar qualquer arquivo local do sistema, copy ou etc pswd. O resultado, qualquer nó após o nó de formulário recebe o conteúdo do arquivo local em vez do conteúdo que o usuário carregou. Mano, que vigarice! Quanto à forma como o ataque pode se desenrolar, considere um site que possui uma interface de chat para fornecer informações sobre diversos produtos com base em arquivos de especificações de produtos carregados na base de conhecimento organizacional por meio de um fluxo de trabalho de formulário. Tá complexo, mas daqui a pouco vai ficar claro. Com essa configuração, o invasor pode explorar a falha de segurança para ler arquivos arbitrários da instância e escalar o ataque para execução de código remoto, executando as seguintes etapas. Olha lá, sua lojinha, o seu SaaS bonitinho, tá tudo automatizado, é IA. Ele vai utilizar a premissa de leitura arbitrária para acessar o banco de dados no /home /node, porque é padrão. Isso aí é normal. Ele vai saber que na instância tá aqui, aqui é o banco de dados. E vai carregar lá na base de conhecimento. Ele vai extrair o ID do usuário, o e-mail, a senha. Isso aqui é só um exemplo, tá? Dá pra explorar pra caralho. E a senha criptografada do administrador usando a interface de bate-papo. É só ali, tá ligado? É fácil. Pior que agora ele explicou, tá todo mundo... Agora é criatividade. Atualiza. Aí ele usa novamente a premissa de leitura para carregar um arquivo, lá no config. E extrair a chave secreta criptografada. Porque tá lá chumbado o bagulho. Eu tenho a credencial e eu tenho aqui agora o acesso. Essas informações de usuário e chave obtidas, eles vão forjar um cookie de sessão e ter o acesso de administrador permitindo burlar a autenticação. Com isso, ele vai ter a execução do código remoto, criando um fluxo de trabalho como se fosse o administrador. O impacto de uma instância comprometida é enorme. Uma instância não significa apenas a perda de um sistema, significa entregar aos atacantes a chave de tudo. Por isso que, quem sabe fala antes, credenciais de API, tokens ou ALF, é aqui para se autenticar. Conexões de banco de dados, armazenamento em nuvem, tudo em um só lugar. Por quê? Porque você centralizou para automatizar, você precisou deixar tudo no N8N. Você confiou tudo num cara só. Você pagou com vacilação, agora vai dar o botão. O N8N torna acabei de falar, uma mina de ouro. Devido à gravidade, recomenda-se que os usuários atualizem a versão corrigida o mais rápido possível, Como soluções alternativas temporárias, recomenda-se restringir ou desativar. Não, mano, atualiza, tio. E não confia mais, Segmenta, coloca fluxo, vai ter custo, mas qual que é o custo maior, Sua vida acabar do dia pra noite? Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. Desculpe. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente pra ajudar.